Bom dia, pessoal. Agora nós vamos dar continuidade ao estudo de regência verbal. Vamos aos slides, ok? Verbo esquecer. Observem ali. Esqueci o seu aniversário. Esse é bem fácil. Quem esquece, esquece algo. O que nós vamos ver no próximo slide é que o verbo esquecer pode vir conjugado com pronomes. Aí ele vai ser chamado de um verbo pronominal. Vamos para o próximo slide que vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então, fechando esse aqui, observem ali. Quem esquece, esquece algo. Então, eu esqueci o seu aniversário, eu esqueci a chave de casa, eu esqueci o material no colégio, ok? Vamos ao próximo. Então, pessoal, olha ali. Verbo esquecer conjugado com pronomes átonos, ok? O verbo esquecer pode ser pronominal, ou seja, conjugado com os pronomes átonos. Eu conjuguei para vocês ali embaixo o verbo esquecer sem pronome no presente do indicativo e com os pronomes também no presente do indicativo. Observa bem a diferença entre a conjugação. Verbo esquecer sem pronome. Eu esqueço, tu esqueces, ele esquece, nós esquecemos, vós esqueceis e eles esquecem. Com os pronomes, eu me esqueço, tu te esqueces, ele se esquece, nós nos esquecemos, vós vos esqueceis e eles se esquecem. O que vai acontecer? Olha o que está na estrelinha ali do lado. Quem se esquece, esquece-se de algo. Então, retornando. Quem esquece, esquece algo. Quem se esquece, esquece-se de algo. Verbo esquecer-se, conjugado com o pronome, tá vendo? Aí que nesse caso ele é um verbo pronominal, ele é conjugado com os pronomes átonos. Então, olha a frase ali. Será que você se esqueceu de mim? Então, você se esqueceu de quem? De mim? Olha a preposição de. Nesse caso, então, o verbo é transitivo indireto e pede objeto indireto. Verbo implicar. O verbo implicar tem três acepções. A primeira é trazer consequências. Observe o exemplo ali. O desrespeito no trânsito implica acidentes, ou seja, traz consequências. Nessa acepção, ele é transitivo direto com objeto direto. Observa que ele não pede nenhuma preposição. No segundo exemplo, ele significa provocar brigas. Então, o Bruno implica com o irmão. Ele provoca o irmão. Então, quando ele significar provocar, ele vai ser transitivo indireto e vai pedir a preposição com. E no último exemplo, pica-pau sempre se implica em confusão, ou seja, ele se envolve. Verbo implicar-se significa envolver-se. Aí, nesse caso, ele vai pedir preposição em. Vai ser um verbo transitivo indireto com objeto indireto. Vamos ao verbo preferir. É um verbo bastante usado, né, no nosso dia a dia, porém usado de forma bastante errada pela maioria das pessoas. Observem que a gente escuta muito assim, olha, eu prefiro vôlei do que basquete, eu prefiro mais maçã do que melancia. As pessoas usam normalmente o verbo preferir usando o mais e o do que. E isso é errado, porque quem prefere, pessoal, prefere algo, que é o objeto direto, a outra coisa, que é o objeto indireto. Então, eu sempre vou preferir algo a outra coisa. Vamos pensar ali nos exemplos que eu coloquei. Olha só. Eu prefiro doces a salgados. Então, eu não poderia falar que eu prefiro mais doces do que salgados, ou que eu prefiro doces do que salgados. Não existe esse do que e nem o mais ali, tá? Porque preferir já significa mais em relação a outra coisa. Então, você sempre vai usar o objeto direto e depois o objeto indireto com a preposição a. O outro exemplo, Helena prefere vôlei a basquete. Tá vendo? Então, tem a preposição a. É um verbo transitivo direto e indireto que pede um objeto direto, que é aquilo que você prefere. E o objeto indireto é o que você não prefere. Entenderam? Observa lá, ó. Prefiro doces. Quer dizer que eu gosto de doces e não gosto muito de salgados. Então, eu prefiro doces a salgados. Eu prefiro vôlei a basquete. Então, eu gosto mais de quê? Do vôlei. E gosto menos de basquete. Certo? Então, a partir de hoje, você vai usar corretamente. Sempre prefira algo a outra coisa.
com a preposição a. Fechou? Verbo responder, um verbo muito fácil de entender. O verbo responder é um verbo transitivo indireto sempre que vier apenas com um complemento. Observe o exemplo que aparece ali. Chiquinha respondeu à pergunta. Ou seja, Chiquinha respondeu ao questionário. Observem que se eu trocar a palavra pergunta por uma palavra no masculino, nós vamos ter ao. Respondeu ao questionário. Aproveitando para relembrar o macete da crase. Quando você troca a palavra feminina por uma palavra no masculino e aparecer ao, você confirma o acento denotativo da crase diante da palavra feminina. Por que tem crase ali? Porque você tem respondeu a alguma coisa, que é a preposição a, que o verbo solicita, mais o artigo a da palavra pergunta. Então, você vai ter o acento denotativo da crase, certo? No segundo exemplo, você tem Chiquinha respondeu a pergunta ao professor. Observem que ali o verbo responder veio com dois complementos. Um direto, sem preposição, e um indireto com preposição. Então, nesse caso, o verbo pede dois complementos, sendo um verbo transitivo direto e indireto. Só para fechar, verbo responder, quando vem apenas com complemento, é transitivo indireto sempre. Verbo responder, vindo com dois complementos, um direto e indireto, o verbo com certeza será transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Fechou, pessoal?